Olá, alunos e alunas de Resistência dos Materiais 2. Vamos dar início ao nosso capítulo 12, que trata da deflexão em vigas e eixos. Os objetivos do capítulo 12 são os seguintes. Muitas vezes é preciso limitar o grau de deflexão que uma viga ou eixo pode sofrer quando submetida a uma carga. Portanto, discutiremos métodos para determinar a deflexão, a flecha, em uma viga, determinada viga, submetida a uma carga perpendicular, e a gente vai determinar a deflexão, que corresponde justamente à flecha em cada um dos pontos da viga, e a inclinação em pontos específicos de vigas e eixos. Então, em cada ponto, nós teremos tanto a deflexão, que é a flecha, como também a inclinação naquele determinado ponto. E os objetivos da aula 14 são os seguintes. Vamos estudar a linha elástica, que tem esse nome porque nós trabalhamos com materiais com um comportamento linear elástico, submetido a pequenas deformações. E vamos estudar a inclinação e o deslocamento por integração. 12.1 A linha elástica. Antes de determinar a inclinação ou o deslocamento em um ponto de uma viga ou eixo, geralmente convém traçar um rascunho da forma defletida da viga, quando carregada, de modo a visualizar quaisquer resultados calculados. E, com isso, fazer uma verificação parcial desses resultados. Então, a linha elástica é o diagrama da deflexão do eixo longitudinal que passa pelo centroide de cada área da seção transversal da viga. Aqui nós temos dois exemplos. À esquerda, uma viga que está engastada na sua extremidade direita, acoplada por um pino na sua extremidade esquerda, submetida a um carregamento pontual P, aplicado na viga, e nós temos a forma da sua linha elástica. Como que essa viga estará, após o carregamento, deformada? Evidentemente que essa linha que passa pelo centroide da sua seção transversal está completamente fora de escala, é apenas para melhor visualizar como cada ponto da viga acontece a deflexão e também a inclinação. Da mesma forma, nós temos aqui ao lado uma viga biapoiada, um pino, um rolete, com uma extremidade direita em balanço e com a aplicação de um carregamento P na extremidade em balanço. Observamos que a gente tem uma determinada deflexão para cima da nossa viga, entre os dois apoios, e na sequência, depois do rolete, uma deflexão para baixo, devido ao carregamento externo P. O que é importante observar aqui? Primeiro, que roletes e pinos restringem o deslocamento. Observe aqui o pino na primeira viga. Então, no ponto do pino, nós temos a certeza de que a deflexão ou a flecha aqui é igual a zero. Da mesma forma, com a segunda viga, tanto no pino como também no rolete. No entanto, a inclinação é diferente de zero, porque tanto o pino como o rolete permite que a viga rotacione, que a viga gire. Então, as inclinações são diferentes de zero, mas os deslocamentos verticais, são iguais a zero, em cima do pino, em cima do rolete, em cima dos dois pinos aqui, em cima do rolete. No caso do engaste, como a gente observa aqui na primeira viga, nós temos restrições tanto do deslocamento como também da rotação. Então observe, o engaste ele está impedindo nesse ponto a viga de
deflexão, de deslocamento, tanto na horizontal como na vertical, como também está impedindo a rotação. Então, no ponto do engaste, né, nós temos o deslocamento vertical, que corresponde à deflexão, que corresponde à flecha dessa viga igual a zero, e também nós temos a rotação igual a zero. A inclinação nesse ponto, nós temos certeza que ela é igual a zero. Então, são condições de contorno para que a gente possa mais adiante resolver a equação diferencial da linha elástica em cada viga, onde nós poderemos determinar as deflexões e as inclinações da viga em todos os seus pontos. Então, essas restrições são muito importantes. Engaste restringe deslocamento e rotação, pino e rolete restringe deslocamento vertical, no caso. No caso do pino, você tem restrição de deslocamento vertical e horizontal. Mas aqui, como nos interessa, né, a deflexão é o deslocamento vertical, a gente vai calcular apenas aqui o deslocamento vertical, nesse caso, né, então, tanto rolete como pino restringem esse tipo de deslocamento. Se a linha elástica de uma viga parecer difícil de se determinar, sugerimos primeiramente traçar o diagrama de momento fletor da viga. Em primeiro lugar, né, o que é que consideramos como momento interno positivo? Quando a viga ela é fletida de forma que forme uma concavidade para cima. Então, esses são considerados os momentos fletores à esquerda no sentido horário, à direita no sentido anti-horário, de forma que a gente tenha uma flexão da viga que forme uma concavidade para cima. Né? Nós sabemos que o eixo neutro ele não sofre deformação, as linhas acima da linha neutra sofrerão compressão e as linhas abaixo da linha neutra sofrerão tração, o que a gente considera como momento interno positivo. Do contrário, nós teremos um momento interno negativo. Então, quando o momento negativo, nós temos uma flexão nesse formato da viga com concavidade para baixo, na extremidade esquerda, né, o momento no sentido anti-horário, na extremidade direita no sentido horário, de forma que abaixo da linha neutra nós teremos então compressão, as linhas abaixo da linha neutra e as linhas acima da linha neutra, tração. Então aqui nós temos dois exemplos de vigas que nós queremos determinar como que vai ficar a minha linha elástica. Então é importante que a gente trace o diagrama de momento fletor e aí vai facilitar como que vai ficar, né, como que a gente vai visualizar a nossa linha elástica. Veja bem, aqui nós temos uma viga biapoiada com a extremidade esquerda em balanço. Temos duas cargas pontuais P1 e P2, de forma que temos aqui os apoios, de forma que o nosso esforço cortante ele vai ficar da seguinte forma: nós vamos ter na extremidade em balanço P1, que vai gerar aqui, né, um salto em cortante para baixo. Não temos carregamento distribuído, portanto, nós teremos uma função constante negativa para o cortante na primeira seção. Quando chegamos ao ponto B, o ponto que tem um rolete no apoio B, a gente vai ter uma descontinuidade aqui para cima, referente à reação de apoio. Depois, como não temos carregamento distribuído, teremos uma função constante positiva para a minha seção 2. Com a descontinuidade P2, nós teremos aqui para baixo a nossa P2, correspondente aqui essa descontinuidade exatamente ao nosso carregamento P2. Na sequência, como não temos nenhum carregamento distribuído, teremos uma função constante negativa para o nosso cortante até o ponto D. E finalizando,
nós temos essa descontinuidade que corresponde a nossa reação de apoio no pino, no ponto D. Bom, a partir do cortante, se a gente integrar em cada uma das seções a nossa função para o esforço cortante, a gente vai ter um momento fletor. Nós temos que, nas extremidades, nesse caso específico, o nosso momento fletor é igual a zero, pois nós temos extremidades livres para girar, então, e não temos momento fletor externo, portanto, o momento fletor é igual a zero. A gente parte de zero. Quando integramos uma função constante negativa, nós teremos uma reta decrescente, aqui está ela. Na segunda seção, temos uma constante positiva, nós teremos, portanto, uma reta crescente. Não há descontinuidade em momento, pois aqui no ponto B eu não tenho um momento externo. E aí, na sequência, na terceira seção, nós temos uma função constante negativa, portanto, teremos, ao integrar uma constante negativa, uma reta decrescente que vai no ponto D até o momento fletor zero. Então, esse é o nosso diagrama de momento fletor. As intensidades aqui do nosso momento, qual vai ser o nosso momento máximo, vai depender, evidentemente, da intensidade das forças P1 e P2. Aqui é apenas um esboço. Portanto, nós temos aqui, no ponto C, é o ponto em que o nosso diagrama de momento fletor é zero. Veja que ele é crescente na seção 2, ele está aqui na parte negativa, passa a parte positiva, e em um determinado ponto aqui o nosso diagrama de momento fletor é zero. O que nós podemos observar? Do ponto A até o ponto C, o momento fletor ele é negativo. E quando o momento fletor interno é negativo, a concavidade da nossa viga, ele vai ficar para baixo. Além disso, do ponto C até o ponto D, nosso momento fletor é positivo. Então, quando o momento fletor positivo, a nossa concavidade na viga vai ficar para cima. E da mesma forma com a linha elástica. Então, para construir a nossa linha elástica, o que é que nós temos? Em primeiro lugar, nos pontos de apoio, tanto o ponto B como também o ponto D, nós temos que a deflexão ela é igual a zero, pois os apoios eles estão restringindo essa deflexão. Então eu tenho certeza que no meu ponto B deflexão é zero, no meu ponto D de dado a deflexão também é zero. Do ponto A até o ponto C, nós temos momento interno negativo, então nós teremos uma linha elástica, o esboço da linha elástica com concavidade para baixo. Depois do ponto C, o momento é positivo, nós teremos uma linha elástica com a concavidade para cima. Então nós temos aqui o nosso esboço da nossa linha elástica. E o ponto C é um ponto de inflexão entre a concavidade para baixo e a concavidade para cima aqui da nossa viga, da nossa linha elástica. Muito bem. A partir daí, nós poderemos, mais à frente, determinar a deflexão e a inclinação em qualquer ponto da viga. Veja que o ponto A e o ponto E, eles têm os valores máximos para a flecha, para a deflexão. Mas quem vai ser maior? O ΔA ou o ΔE? Isso a gente vai ter que calcular. Vai depender, evidentemente, do carregamento externo, da intensidade das cargas P1 e P2. Aqui no exemplo, aparentemente, a deflexão no ponto A é maior do que a no ponto E. Mas vai depender dessas intensidades, dessas forças. E isso a gente também vai calcular um pouco mais adiante. Vamos ao segundo exemplo. Nós temos uma viga engastada no ponto A e com uma extremidade em balanço. Como carregamento externo, nós temos uma força pontual P e temos um momento fletor externo na extremidade no ponto C, aqui no sentido anti-horário. Muito bem. Nós teremos nesse engaste uma reação de apoio
uma força pontual, vertical aqui para cima, e teremos também um momento fletor também nesse ponto A. Né? O sentido desse meu momento no engaste vai depender das intensidades de P e de M. Né? Ele pode ser tanto no sentido horário como no sentido anti-horário, a depender das intensidades do meu carregamento externo. No entanto, aqui o cortante, eu sei que ele vai ter uma reação de apoio P para cima para anular essa P para baixo. Então, o meu diagrama de esforço cortante ele vai ter um esboço seguinte. Eu vou ter aqui uma descontinuidade em cortante referente à minha reação de apoio P para cima. Depois, como eu não tenho nenhum carregamento distribuído, eu vou ter uma função constante e positiva. Depois tem uma descontinuidade para baixo, no meu ponto P. E na sequência, eu vou ter, nesse segundo segmento da minha viga, um esforço cortante que é igual a zero ao longo de todo esse segmento. Muito bem. Para chegar no meu momento fletor, eu vou integrar o meu cortante. Né? Esse em vermelho é o meu diagrama de cortante, que eu fiz apenas um esboço. Para o meu diagrama de momento fletor, o que eu tenho certeza para a minha primeira seção é que quando eu integrar uma função constante positiva, você vai ter uma reta crescente. Então, esse ponto de engaste, evidentemente que o meu momento ele é diferente de zero, porque eu estou bloqueando rotação, eu tenho um momento fletor aqui no meu engaste, então ele é diferente de zero. Não sei se vai ser positivo ou negativo, porque vai depender da intensidade tanto do momento como da carga P. Considerando que ele seja negativo, você vai ter, o que eu tenho certeza é que nós teremos uma reta crescente até um determinado ponto aqui, que corresponde numericamente a esse momento fletor externo. Na minha segunda seção, o cortante é zero. Quando você integra zero, você vai ter uma constante. Então está aqui a minha constante. O meu momento fletor ele vai ser constante ao longo da seção 2. E aqui você tem um momento fletor diferente de zero. E essa descontinuidade corresponde justamente ao meu momento externo aqui apresentado. Então aqui nós temos o esboço do nosso momento fletor. O que é importante visualizar aqui? Nós temos um determinado trecho de momento interno negativo, ou seja, concavidade para baixo, e esse segundo trecho com o momento interno positivo, onde a concavidade vai ser aqui para cima. Então, para calcular, para determinar o esboço da nossa linha elástica, nós teremos em primeiro lugar que no ponto de engaste, você vai ter tanto a deflexão como também a inclinação, que são iguais a zero. A inclinação aqui também é zero, porque o engaste está bloqueando qualquer rotação. Então o ângulo tem que ser igual a zero aqui. Depois eu tenho nesse primeiro trecho, onde o momento fletor interno é negativo, uma linha elástica com concavidade para baixo. Tenho aqui o meu ponto de inflexão quando o momento fletor é igual a zero. E a partir daí, nós teremos uma linha elástica com concavidade para cima. Observe que no ponto D, nós teremos aqui um ponto de máximo. Isso a gente vai calcular com a equação diferencial da linha elástica. E depois nós temos também uma flecha que pode ser máxima na extremidade no ponto C. Então tudo vai depender da intensidade do carregamento externo. Eu tenho aqui um ΔD, um ponto de máximo de acordo com a minha concavidade aqui para cima. Tem o meu ponto C. O meu ponto C, ele vai ter uma determinada deflexão, não tem nenhum bloqueio, não tem um apoio, então ele vai ter uma determinada deflexão. E além disso, uma inclinação também. Então, depois a gente vai determinar
qual vai ser a flecha máxima, que pode ser para baixo aqui no ponto D, ou pode ser para cima aqui no ponto C, a depender do nosso carregamento externo. Muito bem, aqui nós vamos relacionar o momento e a curvatura. Então a gente tem aqui uma viga qualquer, biapoiada, onde nós temos um carregamento distribuído, não linear. Nós temos aqui uma força pontual P. Nós temos também, em cima do apoio do rolete, um momento externo no sentido anti-horário. A gente tem o nosso eixo X, longitudinal aqui na viga, e aqui o nosso eixo vertical, que vamos chamar aqui de eixo V, onde a gente vai calcular, através desse V, a nossa flecha, as nossas deflexões. E vamos analisar um determinado ponto distante de X do nosso pino, da nossa extremidade esquerda. Então vamos analisar um trecho dx da minha viga, onde nesse ponto nós temos uma determinada deflexão e temos também no mesmo ponto uma determinada inclinação θ. Bom, isso aqui é o nosso trecho dx da viga. Considerando que essa viga ela tem uma seção transversal onde o seu eixo neutro não é simétrico, então nós temos aqui correspondente a dx, essa linha, o nosso eixo neutro. E nós vamos analisar como se comporta uma linha acima do eixo neutro ds, que tem uma distância vertical de y do eixo neutro. Então, isso aqui, antes de qualquer carregamento, nós temos essa configuração, onde dx é igual a ds, e ao aplicar momento fletor interno positivo nesse segmento dx, o que é que nós temos? O momento fletor interno positivo, ele tende a deformar a nossa viga, de forma que ela fique com concavidade para cima, tem uma concavidade para cima. O nosso eixo neutro, ele não sofre deformação, então esse é um ponto devido ao nosso comportamento linear elástico do material e os elementos estruturais são apenas submetidos para que sejam válidas essas equações a pequenas deformações. Então nós temos aqui dx, que permanece inalterado. Com esse carregamento de momento, nós temos que todas as fibras acima de dx estão sofrendo compressão e todas que estão abaixo estão sofrendo tração. Então o nosso ds inicialmente, agora depois do carregamento, ds', ela está sofrendo aqui uma compressão, meu ds', e está distante a uma distância vertical y do meu eixo neutro. Veja que a gente tem aqui uma faixa diferencial, onde nós temos um raio de curvatura, a gente tem aqui O', centro de curvatura, nós temos a distância até o meu eixo neutro de ρ, o meu raio de curvatura, temos um ângulo diferencial muito pequeno de θ, e aí a gente pode estabelecer as seguintes relações. Exceto dx, qualquer arco sobre o elemento sofre uma deformação normal. Acima de dx, deformação normal negativa, compressão. Abaixo de dx, deformação normal positiva, tração. No arco ds, nós podemos calcular qual vai ser a deformação normal. A equação da deformação normal é a variação do comprimento sobre o comprimento inicial. Então, quem é a variação do comprimento? É o comprimento final, ds', menos o comprimento inicial, ds, dividido pelo comprimento inicial, ds. Temos ainda que ds, aqui antes de qualquer deformação, ele é igual a dx, que é igual a ρ de θ. Então, nós temos que o arco, nesse ângulo muito pequeno,
ele vai ser igual ao raio de curvatura ρ multiplicado pelo ângulo dθ. Então, posso dizer que ds é igual a dx, que é igual a ρ dθ. E ds' vai ser igual ao raio de curvatura ρ menos y. Então, ρ ele vai do centro de curvatura até o dx. Se você diminuir de y, você tem o raio de curvatura até o meu ds'. Então, ds' vai ser igual ao raio de curvatura ρ menos y multiplicado por dθ. E aí eu posso substituir essas relações na minha deformação normal ε, que vai ser igual a ds' ρ menos y dθ menos ds ρ dθ dividido por ds, que é ρ dθ. E eu posso reescrever essa minha equação. Aqui eu posso cancelar dθ e dθ em todos os termos. Nós teremos aqui ρ e menos ρ. Então vai sobrar aqui apenas menos y. Epsilon igual a menos y sobre ρ. Reescrevendo, eu posso passar esse menos y aqui para baixo. Eu posso dizer que 1 sobre o raio de curvatura vai ser igual a menos epsilon sobre y, onde epsilon é a deformação normal, y a distância do meu eixo neutro até o segmento que eu estou analisando, e ρ o raio de curvatura. Se o material for homogêneo e se comporta de maneira linear elástica, nós temos que epsilon é igual a sigma sobre E. A lei de Hooke é aplicável. Além disso, aplica-se também a fórmula da flexão, sigma igual a menos my sobre I. Logo, eu posso reescrever a minha equação, menos epsilon sobre y. Eu vou substituir aqui no meu epsilon sigma sobre E. No meu y, eu vou substituir no meu y, menos sigma i sobre m. O m vai passar lá para cima e aí eu vou ter que 1 sobre o raio de curvatura, eu posso reescrever, e vai ser igual a m, o momento fletor, dividido por E vezes I, modulacidade, multiplicado pelo momento de inércia. E vezes I é o que nós chamamos de rigidez à flexão. É sempre positivo. Modulacidade é a característica do material. O momento de inércia é da geometria da seção transversal. Então, essa rigidez à flexão vai ser sempre positiva. O sinal de ρ depende da direção do momento. Então, ρ, raio de curvatura, nós convencionamos que quando o momento fletor interno é positivo, a gente vai ter uma concavidade para cima, e aí, nesse caso, eu vou admitir que o meu raio de curvatura ρ é positivo. Nós temos aqui um ponto de inflexão para uma viga qualquer, a depender do carregamento, nós temos essa condição para a nossa linha elástica, e nesse determinado ponto, em que o momento fletor é negativo, o momento interno é negativo, nós temos um raio de curvatura, uma concavidade para baixo, e aí eu vou admitir que o meu raio de curvatura é negativo menos 1. Então, podemos expressar também a curvatura em termos da tensão na viga. Então, basta substituir aqui o meu momento fletor, por exemplo, o momento fletor por menos sigma, o I passa para o outro lado, vezes I dividido por Y. E aí, substituindo, nós teremos que 1 sobre ρ pode ser também igual a menos sigma dividido por E vezes Y. Esse I aqui a gente cancelou quando substituir por M, que vai estar em função de sigma, de Y e do momento de inércia I. E aí nós temos uma expressão para a curvatura também em função da tensão sigma.
12.2. Inclinação e deslocamento por integração. Então, a curva da linha elástica para uma viga pode ser expressa matematicamente como uma função de x, como uma tensão, né, sigma, em função de x. E nós temos que 1 sobre a curvatura, ela é igual a derivada segunda de v sobre dx2, dividido por 1 mais dv dx ao quadrado, e todo o denominador elevado a 3 meios. Eu posso dizer ainda que d2v dx2 dividido por 1 mais dv dx ao quadrado elevado a 3 meios, todo o denominador, vai ser igual a m sobre i. A gente já tinha visualizado que o 1 sobre a curvatura é igual ao momento fletor dividido por E vezes I. Então, isso aqui, né, essa expressão é uma equação diferencial não linear de segunda ordem e a sua solução dá a forma exata da linha elástica, para o caso em que as deflexões na viga ocorrem apenas por flexão. A gente considera que as deflexões na viga ocorrem apenas por flexão, uma vez que, devido ao cortante, esse valor vai ser desprezível, a deflexão ocasionada pelo esforço cortante. A maioria dos códigos e manuais de engenharia especifica limitações para as deflexões, visando questões de tolerância ou estética. E o resultado é que as deflexões elásticas para a maioria das vigas e eixos formam uma curva rasa. Logo, a inclinação dv dx será muito pequena e o quadrado dessa inclinação será desprezível em comparação com a unidade. Logo, podemos reescrever a nossa curvatura aproximada pelas seguintes expressões. Então, veja. dv dx corresponde à inclinação em um determinado ponto. E essa inclinação ela é muito pequena. Quando ela é muito pequena e ainda é elevada ao quadrado, então esse valor aqui vai ser desprezível em relação à unidade 1. De forma que esse meu denominador vai ficar 1 elevado a 3 meios, que é igual a 1. Ou seja, 1 sobre a curvatura, eu posso dizer que é a derivada segunda em relação a x de v. Da mesma forma, né, a mesma expressão, eu posso dizer que a derivada segunda de v em relação a x vai ser igual ao momento fletor dividido por E vezes I. Nós sabemos que o esforço cortante é a derivada do momento fletor em relação a x. Então eu posso dizer que, como E vezes I nós vamos considerar como constante, então nós temos que a derivada do momento fletor, o momento fletor, passando E vezes I para o outro lado, eu vou ter que o momento fletor vai ser E vezes I, multiplicado pela derivada segunda de V em relação a x. Então o meu cortante vai ser a derivada de E vezes I, derivada segunda de V em relação a x, que vai ser igual ao meu esforço cortante em função de x. Sabemos ainda que menos o carregamento distribuído é igual à derivada do esforço cortante em relação a x. Então, podemos dizer que a derivada segunda de x, né, d2 dx2, do meu momento fletor, que é E vezes I d2v dx2, vai ser igual a menos o carregamento distribuído em função de x. E na maioria dos problemas, a rigidez à flexão será constante, a rigidez à flexão é E vezes I, será constante ao longo do comprimento da viga. Então a gente pode dizer, a gente pode retirar aqui E vezes I, né, para fora da derivada, e eu posso dizer que, para esse caso aqui, retirando E vezes I, a gente vai ter uma derivada quarta de V, que é a deflexão. Então, E vezes I, d4v dx4, V corresponde à deflexão, ou à flecha, vai ser igual a menos o carregamento distribuído em função de x. Nessa expressão, eu passando aqui a minha constante E vezes I para fora,
eu vou ter aqui que E vezes I D3V dx3 vai ser igual ao meu esforço cortante em função de x. E tenho a principal equação, que é E vezes I, rigidez e flexão, multiplicado pela derivada segunda da minha flecha, da minha deflexão V em função de x, vai ser igual ao meu momento em função de x. Se eu continuar aqui, eu vou ter que, a gente vai ver mais adiante, E vezes I dV dx vai ser igual à inclinação e, consequentemente, nós chegaremos à equação da nossa flecha, da nossa deflexão, integrando mais uma vez. Então, é simplesmente a gente vai integrando e derivando e encontrando as equações, desde o carregamento distribuído, passando pelo esforço cortante, momento fletor, a inclinação e, na sequência, a deflexão ou a flecha. Convenção de sinais e coordenadas. Então, aqui nós temos um exemplo, né, uma viga biapoiada, um carregamento distribuído do ponto A até o ponto B, um carregamento pontual no ponto C, de forma que nós temos aqui a nossa viga dividida em 3 seções. E aí, nós vamos calcular o momento fletor para cada uma dessas seções, para a seção AB, para a seção BC, para a seção CD. Aqui é importante definir, né, onde vão ser as origens, qual vai ser o nosso X1, nosso X2 e o nosso X3 para cada uma das seções. Né? Esse aqui é um exemplo, aqui ao lado a gente tem um X1 que inicia no ponto A, o X2 que inicia no ponto B e o X3 que inicia na extremidade direita no ponto D. Então, são formas diferentes de se resolver. Em cada um dos casos, nós vamos ter uma equação do momento fletor, né, para cada uma das seções. Evidentemente que a equação do momento fletor vai ser diferente se eu escolher um X3 começando no ponto A ou começando no ponto D. Né? Isso pode ser pedido no enunciado, num determinado exercício, onde que vão ser, né, como que vai ser X1, X2, X3, ou ficar a seu critério, né, para você buscar resolver da forma mais simples. Né? E a partir daí nós teremos a nossa equação diferencial de segunda ordem. Nós temos as condições de contorno nos apoios, né? Como nós dissemos, no pino a deflexão é 0, no rolete a deflexão é 0, e no engaste tanto a deflexão como a inclinação também vai ser 0. Nós teremos também as condições de continuidade entre uma seção e outra, já que a linha elástica ela vai ser contínua, né, ao longo da minha viga. Então, a partir daí, nós vamos substituir essas equações do momento fletor aqui, em m de x, e vamos calcular a nossa equação diferencial para determinar a equação da nossa flecha, né, em todos os pontos. Cada uma das seções vai ter uma equação da flecha e vai ter uma equação da inclinação também. De forma que a gente vai poder determinar em todos os pontos da viga quais vão ser as flechas e também as inclinações, numa perspectiva de determinar qual vai ser a flecha máxima ao longo da nossa viga. Nós poderemos, inclusive, projetar uma viga com base numa flecha máxima, uma vez que a gente queira que uma flecha máxima seja um determinado valor. Então, a gente vai poder projetar a nossa viga, inclusive, com base na deflexão. Além, como já projetamos no capítulo 11, as nossas vigas com base na resistência. Lembrando que, para as nossas convenções de sinais positivas para o momento fletor, na extremidade esquerda no sentido horário, na extremidade direita no sentido anti-horário, de forma que a gente tenha a nossa viga fletida, né, com concavidade para cima, com as linhas acima do eixo neutro sendo comprimidas e abaixo do eixo neutro sendo tracionadas, e no momento o esforço cortante, à direita para baixo positivo, à esquerda para cima positivo, como convenção de sinal. Então, a nossa flecha, a nossa deflexão V positiva para cima, o θ positivo no sentido anti-horário. Nós temos que o nosso ângulo, a nossa inclinação θ
como esse θ ele é muito pequeno, ele vai ser aproximadamente igual a tangente de θ, ou seja, igual a dv dx. Então a gente pode dizer que dv dx é igual à inclinação. Quando eu integrar essa minha equação, eu vou ter a equação E vezes I dv dx, que vai ser igual a minha inclinação θ. E integrando mais uma vez, a gente vai ter a equação da deflexão. Então aqui só para mostrar, né, com relação à nossa curvatura, se o nosso ponto x, se o nosso x, né, a gente determinar aqui para uma seção, ele com a origem na extremidade esquerda, a gente vai ter aqui o nosso ângulo θ positivo anti-horário. No entanto, se nós, né, assim como esse x3 aqui, iniciarmos numa determinada seção com a origem na extremidade direita, no ponto D, por exemplo, então a gente vai ter esse ângulo θ, né, positivo no outro sentido. No entanto, aqui a curvatura, né, ela é positiva quando a concavidade é para cima, permanece nos dois casos. E para finalizar, né, vamos comentar, para finalizar essa aula, vamos comentar a respeito das condições de contorno e continuidade. Então, mais uma vez, relembrando, né, nós temos que, quando temos um rolete aqui na extremidade, um rolete na extremidade, significa que a deflexão delta vai ser igual a zero, pois ele está impedindo, né, qualquer deslocamento vertical, e temos ainda que o nosso momento fletor numa extremidade, quando temos um rolete, ela também é igual a zero, pois a nossa viga aqui está livre para rotacionar. No segundo caso, nós temos um pino, então da mesma forma que o rolete, ele vai impedir deflexões, deslocamentos na vertical, ele vai impedir também na horizontal, mas no nosso caso nós estamos buscando determinar as deflexões verticais, então o nosso delta vai ser igual a zero no pino. Como o pino também permite rotação, ele está livre para girar, nós teremos que quando o pino estiver localizado na extremidade, o momento fletor vai ser igual a zero. No terceiro caso, nós temos um rolete ao longo da viga, né? Ele não está na extremidade. Então o que é que a gente pode afirmar com relação a esse rolete? Que o deslocamento vertical delta vai ser igual a zero. E com relação ao momento? Não. Com relação ao momento, ele vai ser diferente de zero porque ele não está na extremidade, ele está ao longo da viga. Ao longo da viga, esse momento fletor provavelmente vai ser diferente de zero. Da mesma forma para o pino. Um pino que está ao longo da viga, que não se encontra na sua extremidade, nós podemos afirmar que o deslocamento vertical, a deflexão delta é igual a zero. No entanto, não posso afirmar nada com relação ao momento fletor. O quinto caso, nós temos aqui um engaste. Então, no engaste, nós estamos bloqueando deslocamento vertical, horizontal, estamos bloqueando também rotação. De forma que a nossa inclinação aqui é igual a zero, você está bloqueando rotação, ele não está sendo permitido de rotacionar. E além disso, nós temos também que o deslocamento vertical delta também é igual a zero. No caso 6, nós temos aqui uma extremidade livre. Na extremidade livre, né, uma extremidade em balanço, nós teremos que o cortante vai ser igual a zero, que o momento fletor vai ser igual a zero. Só não será zero se você tiver ou uma carga externa aqui, nessa extremidade, ou um momento externo aqui nessa extremidade. E você não pode afirmar nada com relação a deslocamento, diferente de zero, e também inclinação, diferente de zero, provavelmente. E por fim, nós temos que, quando nós temos um pino ou articulação interna, nós temos aqui uma articulação interna, ligando aqui dois elementos, como por exemplo, numa treliça, a gente pode afirmar que o nosso momento M nessa articulação interna vai ser igual a zero. Bom, vejamos aqui o caso de uma viga biapoiada, com um pino na extremidade esquerda, um rolete na extremidade direita. Ela tem apenas uma carga pontual P, que não está no centro, né? Ela está aqui localizada a distante de A
do pino e distante de B do rolete, a nossa carga P. Nós temos uma flecha, né, o esboço da nossa linha elástica, que evidentemente está totalmente fora de escala, mas é só para a gente visualizar melhor, né, aqui em amarelo, com concavidade para cima, uma vez que esse momento fletor aqui vai ser positivo ao longo dessa viga. Nós temos que no ponto P a gente vai ter, por exemplo, uma deflexão Y para baixo, e nesse mesmo ponto P eu vou ter uma inclinação θ, né? Ou y' igual a θ, sendo y' a derivada dy dx, que vai ser, como trata-se de um ângulo muito pequeno, nós teremos que o ângulo θ vai ser igual aproximadamente a tangente de θ, que é igual a dv dx, dy dx ou y'. Aqui nós temos duas seções. A seção 1, né, que a gente tem entre o pino e a carga P, e a seção 2 entre a carga P e o rolete. Então temos aqui x1 e x2, né, para cada uma das seções. Sendo x1, né, variando de 0 até A, e o x2 que vai variar aqui do meu ponto A até a minha extremidade aqui, que compreende o nosso segmento B. O que é que a gente pode afirmar? Nós já afirmamos as condições de contorno. Ou seja, eu posso afirmar que no meu pino você tem uma deflexão igual a zero. Da mesma forma no rolete. A deflexão aqui ela vai ser igual a zero. Além disso, nós temos também as condições de continuidade. A nossa linha elástica ela é fisicamente contínua. Então, no ponto entre a seção 1 e a seção 2, o que é que nós vamos ter aqui? Nesse ponto exatamente, a gente vai ter que θ1 de A é igual a θ2 de A. Ou seja, os ângulos aqui são iguais. Veja bem, θ1 de A, né? Porque na primeira seção eu vou ter uma equação para o momento, consequentemente eu vou ter uma equação para a inclinação e também vou ter uma equação para a flecha, para a deflexão. Da mesma forma que na seção B, eu vou ter uma equação do momento, que eu vou escolher aqui, né, primeiro onde que vai ser minha origem e depois determinar essa equação do momento fletor. Vou determinar uma equação para a inclinação e vou determinar a equação da flecha ao longo da seção 2. No ponto de interseção, sabendo que a linha elástica é contínua, nós teremos que o ângulo aqui, né, a inclinação na seção 1 vai ser igual à inclinação na seção 2 por conta da continuidade. Da mesma forma, nós temos que V1 de A vai ser igual a V2 de A. V1 corresponde à minha equação da flecha na seção 1, V2 corresponde à equação da flecha na seção 2. E V1, né, quando x1 é igual a A, é igual a V2 quando x2 é igual a A. Se nós tivéssemos escolhido para a seção 2, né, partir da extremidade direita, se o x2 tivesse a origem aqui na extremidade direita, qual seria a diferença? A diferença seria somente na equação, aqui na minha condição de continuidade da inclinação. Eu teria que esse θ1 seria igual a menos θ2. No entanto, V1 seria igual a V2. Né? O V1 é igual a V2, está aqui para baixo, é igual a Y. E aí nós teremos duas equações devido à continuidade, que nós vamos ver logo na sequência, nos exemplos, nos exercícios. Bom, então finalizamos aqui a nossa aula. Muito obrigado.